Você já ouviu falar do cometa 3I Atlas, um objeto vindo das profundezas do espaço com comportamento tão estranho que a NASA precisou acionar protocolos de defesa planetária? Mas e se eu te dissesse que esse fenômeno pode ser mais do que apenas um evento astronômico? E se for um sinal profético? Nos últimos dias, astrônomos de todo o mundo estão observando o cometa 3I Atlas, um corpo celeste que está desafiando tudo o que se sabia sobre o cosmos. Ele foi detectado no dia 1º de julho de 2025 pelo telescópio Atlas, no Chile, e desde então tem intrigado cientistas e despertado um verdadeiro alerta internacional. O motivo? Seu comportamento é completamente incomum. O cometa parece reagir de forma imprevisível à luz solar, mudando de brilho e trajetória em questão de horas. A NASA, pela primeira vez em anos, ativou protocolos de defesa planetária para acompanhar o objeto de perto. E não é só isso. A Rede Internacional de Alerta de Asteroides anunciou um treinamento especial entre novembro e janeiro para calcular com mais precisão sua rota. Mas há algo ainda mais impressionante e perturbador. As observações feitas pelo telescópio espacial James Webb revelaram que o 3I Atlas é composto de uma substância quase única. Sua coma é dominada por dióxido de carbono, com 8 vezes mais CO2 do que água. Nunca, em toda a história da astronomia moderna, foi encontrado um cometa assim. Os cientistas acreditam que ele possa ter mais de 7 bilhões de anos, ou seja, mais velho que o próprio Sistema Solar. Pense nisso, um objeto que existia antes mesmo da criação dos planetas, vindo em direção ao nosso Sol e passando perto da Terra justamente em outubro de 2025. Coincidência ou aviso? A Bíblia fala repetidamente sobre sinais nos céus que marcariam tempos de juízo e transformação. No Evangelho de Lucas 21:25, Jesus disse: "E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas." Em Mateus 24:29, ele repete: "Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas." E no livro de Joel 2:31, "O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor." O cometa 3I Atlas pode não ser uma estrela caindo do céu, mas sua trajetória interestelar, sua composição anormal e seu comportamento imprevisível despertam lembranças desses versículos, como se o próprio universo estivesse tentando chamar nossa atenção. Os cientistas o chamam de 3I, terceira visita interestelar registrada pela humanidade. Mas e se, espiritualmente, for mais do que apenas uma visita? E se for um mensageiro? Desde a antiguidade, os cometas foram vistos como prenúncios de mudança. Na Bíblia, no Egito, uma estrela misteriosa apareceu antes das pragas. No nascimento de Jesus, uma estrela guiou os magos do Oriente. No Apocalipse, João descreve uma estrela ardendo como uma tocha, caindo sobre as águas da terra. Coincidência? Ou ciclos que voltam a se repetir? Agora imagine um objeto mais velho que o próprio Sol, viajando a mais de 210 mil quilômetros por hora, aproximando-se de nós, enquanto os cientistas admitem não entender completamente sua natureza. O que isso te faz sentir? Curiosidade, medo, ou talvez uma estranha sensação de que algo maior está acontecendo? O mais curioso é que o periélio, o ponto mais próximo do Sol, acontece exatamente em 29 de outubro de 2025 e os astrônomos não sabem ao certo como o cometa vai reagir. Ele pode se desintegrar ou se tornar um dos objetos mais brilhantes já vistos no céu noturno. Mas e se houver algo além do brilho físico? E se a luz desse cometa for um lembrete espiritual, um convite para olharmos para o alto, não com medo, mas com discernimento?
Vivemos em uma era de distração. As pessoas olham para telas, mas esquecem de olhar para o céu. Correm atrás de respostas humanas, mas ignoram os sinais divinos. E quando algo como o cometa 3I Atlas surge, a maioria só pensa em notícia científica. Enquanto poucos percebem que o céu está falando conosco, a Bíblia sempre associou os céus com a voz de Deus. No Salmo 19:1 está escrito: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Talvez o cometa 3I Atlas seja parte dessa declaração, um lembrete cósmico de que o tempo está se acelerando, que os ciclos estão se fechando e que a humanidade precisa acordar. A NASA pode observar, calcular e prever, mas há coisas que a ciência não consegue medir: a urgência espiritual, o despertar da consciência e o arrependimento que o Criador espera de nós. Enquanto o mundo observa o céu em busca de respostas, talvez Deus esteja observando o coração de cada um de nós, vendo quem ainda acredita, quem ainda busca e quem ainda tem fé. Quando o cometa 3I Atlas riscar os céus nas próximas semanas, muitos vão apenas tirar fotos, outros vão se maravilhar com a beleza, mas aqueles que têm discernimento vão entender que os céus estão dando um aviso. Os sinais estão aí, o mundo corre, a ciência tenta explicar, mas a profecia já havia anunciado há milhares de anos. A pergunta é: você está preparado para o que vem depois? Porque talvez o 3I Atlas não seja apenas um visitante do espaço. Talvez seja um espelho celestial, refletindo de volta para nós a verdade que tentamos ignorar, de que o tempo está passando e o Criador está voltando a falar com sua criação.